Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Carlos Garcia, cadê o Ale, cadê o mestre? Boa tarde, Léo Gouveia. Boa tarde, José Antônio, Jussiano, Sônia, Eliane, Fabiano, Charles, Eliane, Gisele, Carol e um monte de gente que está aí. Bom, a ideia de vez em quando de fazer o papo ao vivo é a possibilidade de interagir. Hoje eu não vou falar tanto, eu vou ficar aguardando os temas aí, vocês vão discutindo, não é? Eu vou abrir o tema então, tá? Aliás, a partir do próximo bate-papo será com cerveja. Não, é sério, a gente tava louco para sair agora para beber. Aí o pessoal falou, tem de dar aula. Eu falei, não, bate-papo para mim não é uma aula, entendeu? Então, eu precisaria, então, já fazer uma mesa. Tem gente que faz isso, né? Boteco do curso tal. Aliás, tem professor que faz aula no boteco e não bebe. Eu conheço o professor. Então, aqui não. Aqui nós vamos beber mesmo. Entendeu? Não tem aulinha de boteco aqui. Aqui eu tenho colegas etilicamente viciados mesmo, tá bom? Né? Vamos lá. Carlos terá prova do IBGE amanhã. Verdade. Prova do IBGE e da ANLURB. Cuidado com o trajeto. Amanhã é dia de votação de impeachment. Tá? Toma cuidado quem vai fazer prova amanhã. Manifestações, exatamente, Carlos. Concordo. O bicho vai pegar principalmente do ponto de vista de trânsito. Espero que seja somente esse ponto de vista. Haja vista que não é possível que a pessoa vai brigar com a outra porque está de vermelhinho ou está de verde amarelinho, porque é coxinho ou porque é petralinha, né? Pelo amor de Deus, né? Então, quer dizer, os caras são imbecis, estão brigando e os ladrões estão soltos, né? Enfim. Então, independente do que ocorrer, que seja pacífico, que não tenhamos derramamento de sangue. Vamos lá. Gisele, comprando o curso do TRE analista, serve para os dois? Analista técnico, ponto de interrogação. Estou sem. Veja, colega, estou lendo na literalidade. Gisele Batista, sim, comprando o analista, ele acaba cobrindo o técnico. Com exceção, a julgar pelo último edital, claro, da matéria de arquivologia, que depois eu libero parcialmente. O senhor está assumindo que vai vender matérias soltas? Não. Estou assumindo que vou vender arquivologia de forma separada. Por enquanto é pacote. Tá bom? Comprou o pacote de técnico, de analista? É óbvio. Quem pretende fazer os dois, vale muito a pena o de analista. Vamos lá. Minha amiga Ale, o cara, adoro vocês, adoro esse papo. Isso aqui me rejuvenesce, confesso a vocês. Gosto muito. Eu estou muito... Olha, Fabiano, eu estou muito empolgado com esse projeto do TRE, confesso a vocês. Porque a sala presencial lotou em 2 dias. Nós fizemos a outra sala aqui, a outra sala que é transmitida ao vivo a aula. Por quais motivos? Gente, teve uma moça que veio aqui e falou o seguinte, se não tivesse essa sala, se não tiver uma transmissão, eu não faço. E nós falamos por quê? Ela falou, porque minha internet é um lixo. O outro veio e falou, professor, eu preciso da outra sala para ter disciplina. O outro veio e falou, nem que seja no intervalo, eu vou conhecer o pessoal, vou trocar informação, vou falar com o professor. E outro, eu sei o horário que começa e a hora que termina. Já tem gente, que é a maioria, mais de 90%, está... Gente, esse curso é grandioso, esse projeto. Você sabe quantos alunos são do tribunal já aprovados, já são escreventes? Mais de 40 alunos. Então, só para você ter uma ideia, tem técnico do TRE nesse curso, técnico do TRT, técnico do TRF, que querem se tornar analista. Então, eu estou muito, muito feliz e esperançoso. Cadê? Professor vai ter analista para o INSS. Põe o Hermes Arraes. Também, bacana, lógico. Hermes Arraes é um querido e mora na Moca. Então, quer dizer... Quem mora na Moca é Moca. A gente não pode. O mestre Hermes volta sim. Estava cheio de trabalho, eu tenho que trabalhar com mais de um professor. Eu não tenho negócio. Eu tenho um nome a zelar. Qual? NEAF. NEAF, entendeu? Se eu deixar de lado, eu estou morto. Até o professor Alessandro Reais não é o único. Ué, eu chamo Dr. Bruno Lorenzini, juiz federal, da Constitucional. Dr. Luiz Carlos, da Constitucional. Dr. Guerra, da Constitucional. Dr. Doug, da Constitucional. Ué, se eu morrer, o Nino está aí. Né? Precisa tocar o barco. Que mais?
Alô, suporte, meu vídeo não passa. Eu não sei, você tem que ligar aqui, Gleice. Liga aqui, fala com o pessoal, 3129-4356, ou fale pela fanpage, ou fala pelo chat, ou mande um e-mail para o contato@neafconcurso.com.br, ou em telepatia. Vocês ouvem ruído também? Como assim um ruído? Ruído agora? Alô? Tiago, tá tendo algum ruído aí? Fala aí, pessoal. Tá tudo bem? Tá indo? Tá... Não, pode ser, acabou uma aula, pode ser que tenha alguma coisa, eu bati algum fio aí. Tá indo tudo bem? Estão me vendo bem e ouvindo bem? Estou estudando, estou em férias, lembrando meu nome, muito importante. Estou de férias, estudando há 2 semanas para o INSS. Ah, José, legal, bacana. Boa, animadíssima, Eliane. Beleza, Gabriel? Então, Leia, o pessoal no bate-papo conversou sobre a lotação do TRE no interior também. Tem na palestra do TRE. Quem viu, por favor, avise também a colega. Não, tá tudo bem, tá tudo normal, tá ótimo. Beleza. O Lincoln falou que é problema na pecinha. Pode ser a nossa pecinha aqui. Ó, vamos lá, ou a pessoa que está movimentando ali em casa. Galera, eu vou dar um exemplo para vocês de uma das coisas que essa semana a gente, por exemplo, teve uma questão, deixa eu colocar aqui, ó. Teve uma questão essa semana, aliás, eu comentei ontem, e eu não vou ficar mais escrevendo no grupo do INSS, não vou, não. Eu tenho mais o que fazer, o pessoal, não. Você escreve lá falando uma coisa, o pessoal já fica bravo, então não... Eu já informei todos os cursos, saiu o dia D, quem quer fazer faz, tá tudo bem, tá? Agora, eu não posso viajar, e isso serve para todos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso dar exemplo de qualquer lei, viu? Pode colocar aí, me dê um exemplo da Constituição, tributário, previdência, qualquer uma. Caiu uma prova do CESP e dizia, remoção é o deslocamento do servidor. Aliás, cadê minha reguinha? Tá aqui. Então eu vou grifar. Caiu na prova do CESP, assim, ó. Remoção é o deslocamento do servidor, aí é que está o barato. E aí ele colocou, a pedido... Ah, não, desculpa, vamos ler primeiro o artigo, né? Vamos ler primeiro o artigo. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, né? No âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Legal? Então eu pergunto para vocês de casa. Olhem para mim, amigos. Vocês de casa. Remoção. Instituto da Lei 8.112 de 90. É só a pedido? Não, responde o que eu perguntei. Remoção é só a pedido? Sim ou não? Remoção é só a pedido? Olha que pessoa elegante, a Nana Carolina, professor lindo. Poxa, há quantos anos eu não ouço isso? Por mais que seja mentira, eu fico muito feliz, é muito bom, muito obrigado. É que eu comecei a fazer academia e não consigo nem catar... A moça veio lá, uma menina, comecei a puxar ferro, a menina falou assim, não vai ter nada, um pouco de dor. Mentira, não consigo nem fazer barba, nem levantar a mão, gente, de dor. Olha aqui, não. Remoção é só de ofício? Não, é a pedido ou de ofício. Caiu no CESP, caiu assim, ó. Remoção é o deslocamento de serviço a pedido no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança. O que está em amarelo, está claro para vocês? Está certo ou está errado? Remoção é deslocamento do servidor a pedido no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Está certo ou está errado? André, sobre a questão da Anlurb, já falo, daqui a pouco você repica a questão aqui. A Patrícia Lescura disse que está certo.
O concurseiro de plantão disse que está certo. A Gabriela disse que está errado. Gente, olha para mim. Olha para mim. O CESP diante dessa questão, disse que ela está certa. Aliás, cadê a colega aqui? Cadê a... Ô, Dani, fala pra Mariana vir aqui assistir um pedaço. Oi? A Mariana, fala pra ela assistir um pedaço dessa aula aqui. Ela pode entrar. Fala pra ela. O que vocês acham, pessoal? Levando em consideração 8.112, acredita certo. Certa, apenas incompleta, disse a colega. Certa, apenas incompleta. Muito bem. Se eu considerar, olha bem, pessoal, agora para de escrever, eu já entendi. Muito bem. Em branco, disse. O Lincoln falou, é melhor colocar em branco, né? É melhor colocar... O outro colega disse certo, apenas... certo, ele não disse apenas. Olha que questão, então, interessante. Há colegas que julgam, isso aqui é um artigo da Lei 8.112, remoção ou deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro com o série. Prestem atenção, por favor, parem com este papinho que incompleta é certa, incompleta é errada. Depende, irmão. Nesta frase, o que está em amarelo caiu no CESP, para quem está chegando agora. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido, no âmbito tal. Isso foi dado como certo, houve recurso e mudaram para errado o CESP. O CESP agiu bem? No meu sentir, sim. Desculpe, professor, isso só está incompleto. É mesmo? Se eu digo que remoção é o deslocamento, professor, de ofício ou a pedido? Os dois, de ofício ou a pedido. No mesmo quadro, tal. Eu não posso afirmar que remoção é o deslocamento a pedido. Eu não posso afirmar. Eu posso afirmar que remoção é o deslocamento mesmo que a pedido. Pode ser remoção o deslocamento para Ari, para Papó, cachê de fósforo a pedido. Pode é uma coisa. Eu não posso afirmar que remoção é uma coisa que pode ser duas, Jesus Cristo. Porque senão, se eu considerar que isso é certo, e alguém falar, então tá certo, então remoção é deslocamento a pedido? Então responde para mim, remoção não pode ser de ofício? Não, para quem diz que isso é certo. Gente, pelo amor de Deus. Então, não tem sentido. Então, tomem cuidado com esse papo. O senhor está dando um exemplo. Eu estou dando um exemplo real, caiu em prova. Eu posso dar um exemplo se você quiser. Eu abro a Constituição, eu abro o que você quiser. Juro para você. Eu posso abrir os meus slides também. O que você quer? Um artigo da onde? Fala você, qualquer capítulo, Poder Judiciário, artigo 5º, Você quer ver? Eu posso dar qualquer... Depositário infiel, tá bom. Aí, colega, você, tá vendo? Fui chamar a pessoa aqui para assistir um pedaço da nossa aula, ela acabou comigo agora. Então tá bom, vamos lá. O que você quer saber? Quer que eu formule as frases? Então vamos. Não haverá prisão civil por dívida. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo adimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia. Eu só vou pedir uma coisa, esqueçam a parte final, porque a parte final exige um pouco mais de traquejo do aluno. Não que eu queira me furtar da discussão. Essa parte final, apesar de estar escrita na Constituição, se cair na prova assim, está expresso que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo adimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e o depositário fiel. Certo ou errado? Certo. Está expresso? Está aí, Vou falar o quê? Que não está expresso? Agora, se cair na sua prova, pode prender depositário infiel no Brasil, em que pese a Constituição dizer que pode, a bem da verdade, não pode. Mas daí a discussão é um pouco mais sutil. Eu falei que eu não ia falar, mas eu não posso, porque se eu fizer isso, a pessoa vai falar, será que ele sabia mesmo? Então, não, eu sou triste, eu sou de leão.
Não brigue comigo. Então, você tem que entender o seguinte, que nós temos no Brasil que tratados internacionais sobre direitos humanos, eles podem entrar em nível de Constituição, em nível de emenda. Mas se for um tratado internacional sobre direitos humanos, mas não for aprovado igual uma emenda, ele entra em nível supralegal. O que é isso? É o seguinte, se for um tratado sobre direitos humanos aprovado igual uma emenda, ele entra no mesmo nível de Constituição, ó, em nível de emenda. Agora, se for um tratado sobre previdenciário, sobre tributário, ele entra em nível ordinário, igual de lei. Agora, o problema é quando ele é Pacto São José da Costa Rica, que proíbe a prisão civil por dívida. Ele entra em nível constitucional? Não. Não foi aprovado como uma emenda. Ele entra em nível de lei? Não. Aí o Supremo criou um diabo. O que ele criou? Ele criou uma coisa chamada abaixo da Constituição e acima da lei. Isso é criação, meu irmão. Chama supralegalidade. Moral da história, está escrito na Constituição, mas toda legislação que manda prender, não pode mais prender depositário infiel, porque ele entra aqui. Tanto é que o Supremo, com dúvida se as pessoas entenderiam essa aula, com dúvida, criaram uma súmula. É mesmo, professor? É. E é aquela súmula, irmão, que não tem assim, o meu professor, eu adoro, ele disse isso. Ferre-se o que seu professor disse. Súmula vinculante é súmula vinculante. Ela vincula juiz de primeiro grau. É ilícita a prisão civil do depositário infiel. Não pode, qualquer que seja a modalidade de depósito. Agora eu posso voltar para o meu exemplo. Eu falei para vocês, esqueçam essa parte aqui de baixo. Eu conheço a matéria. Não me furtei a dar aula. Voltemos. Não haverá prisão civil por dívida, salvo, nós sabemos que tem exceções. E no caso de hoje, nós acabamos ficando com uma, né? Com uma exceção. Ok, a priori. Aí cai na prova que no Brasil, em nenhuma hipótese, haverá prisão civil por dívida. Está equivocado. Nós temos o cara que não paga pensão alimentícia. Perceba? Agora, eu vou além. Eu vou dar mais um. Ó, essa aqui eu discuti com o Zé Luiz hoje. Quebramos pau com essa discussão. Por quê? Porque o Zé Luiz é um homem, gente, acima da média. E pela lógica, tem muita coisa equivocada aqui. Eu falei hoje na aula de previdenciário para os meninos, tem coisa que diz assim, ó, toda coisa é desse jeito, salva aquilo outro. O Zé Luiz fala, para lógica isso não dá. Eu falei, por que não, Zé Luiz? Ele falou assim, Ale, cadê o civil? Aqui, ó. Possivelmente identificado, não será identificado criminalmente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Aqui. Melhor ainda, melhor do que o civilmente. Não, tá bom, vai. O Zé Luiz fala, se é todo, não pode ter o salvo. Mas a Constituição, ele falou, é verdade, existe uma lógica um pouco diferenciada aqui. Muito bem. Sim, José Luiz já voltou de Paris. Se ele estiver nos ouvindo, passe aqui, José Luiz. Era comum no CESP, considerava como correto. Ó, tá vendo? A Priscila, ó, que é nível menina de ouro. Estou surpresa que eles alteraram para errado nessa prova. Alteraram. Aliás, se você for essa questão, lá no site desse concurso, que vocês sempre procuram, eu não vou falar o nome para fazer propaganda, porque eu não ganhei nada, tem 400 comentários. Por que uma questão boba teria 400 comentários? Muito bem. Papapá, 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 papapá. Beleza. Olha, eu vou pegar a brincadeira do Lincoln para dar uma dica. Eu deixaria em branco. Eu não acho uma má ideia. Quando você pegar uma questão que você fale, putz, essa questão, quem manja pode errar. Deixa em branco. Quantas vão acontecer isso na prova dos 120 itens, exemplo do INSS? 2, 3. Professor, isso não é comigo, eu vou fazer prova de FCC. Já saiu o seu edital? Não, mas, teu professor falou. Então, não acredite em professor. Mas e no senhor? Também não. Você não tem motivos para acreditar em mim. Ó, eu sou homem, sou advogado. Como é que você sabe quando o advogado está mentindo? Você olha a boquinha dele, se estiver mexendo, ele está mentindo. Entendeu? Então não há motivo de você confiar em mim. Você não tem de confiar em mim, gostar de mim. Se gostar, ótimo. Espiritualmente, de alguma forma, nos ligaremos. Você tem de trabalhar com logicidade. Posso dizer uma coisa? Para o meu filho, eu diria. Se o bicho pegar, deixa em branco, depois analisa quantas tem em branco. Pai, devo deixar muitas em branco? É para o meu filho ou para vocês a dica? Para o meu filho?
Faz assim, filho. Analisa quantas tem que você fez com mais certeza erradas e mais certas. O que ganhou? Nossa, Lê, meu filho vira para mim e fala, pai, quase 80% errado, o resto certo. Então as que estão em branco, provavelmente para poder equilibrar, devem ser o quê? Certas. Então essa técnica, ela por vezes, ela dá certo e muito certo. Quem é experiente de concurso faz isso quando duas anulam uma. Uma por uma é melhor às vezes não fazer, mas vamos lá. Então, por favor, não passe o que eu estou falando isso para alguém. Peça para assistir o bate-papo. Porque senão a pessoa passa de qualquer jeito. O Ale falou que é bom chutar, não falei nada. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Quem é você? A Mariana fala, sou eu, tenho o documento aqui, é delegado Alessandro. Aí eu pego, você é a Mariana, está aqui. O civilmente identificado não será identificado criminalmente. Vero. Agora eu pergunto, vou criar questões então, tá bom? Posso criar questões? Vocês digam sim ou não. Vamos lá? Primeira. O civilmente identificado jamais será identificado criminalmente. Certo ou errado? Errado. Essa é fácil. 1-0 para vocês. Jamais. Não tem uns videozinhos aí do pessoal, como fazer CESP na internet? Eu adoro. Né? Eu adoro. Quando eu bebo, eu assisto. Porque tem uns que eles falam assim, outro dia eu vi um vídeo que o cara falava assim, ó, quando a questão está muito longa, pode ser que ela esteja errada. Aí no final ele fala, mas pode ser que ela esteja certa. Aí você fala, então é um vídeo para você assistir com uma substância entorpecente ou etílica, porque senão não dá, né? Um baseado serve. Ok. O identificado tal. Agora olha essa aqui, ó. Possivelmente identificado pode ser submetido à identificação criminal nas hipóteses previstas em lei. Realmente. Vamos supor que a lei diga que quando o documento mostra uma foto muito dissonante, né, ou antiga, ou quebradiço o documento, deve haver a identificação criminal. Então, acabamos de ver. Então, o tomar cuidado. Veja na licitação. Ó, eu nem vou mostrar o meu slide, para a pessoa falar assim, mas é o slide dele, ele fez isso de propósito, tal. Olha a licitação, ó. Ué, cadê? Licitação, como é que fala? As obras irão ser feitas por... Aqui, ó. Eu tô com a lei? Tô. Pronto. Ué, mas por que eu não tô achando? Espera aí. Ressalvados. Ctrl F. Espera aí, gente. Espera aí que é melhor eu ir de cabeça. Espera aí. Não, peraí, velhinho é assim, gente, peraí. Não, velhinho ele vai indo, ele não gosta de ajuda, ele é cheio de mania. Pronto, achei uma até melhor. Ó, essa aqui, 24, essa é ótima. 24. Eu vou colocar grandão na tela, para todo mundo enxergar. Pessoal, eu não estou entendendo. Hoje é um bate-papo de aula. É um bate-papo, não tinha o que fazer em casa, eu vim aqui. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou para interesse social. Beleza? Legal. Desapropriação. Mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Para aí na vírgula. Ressalvados os casos previstos na Constituição. Quer dizer... Toda licitação será justa, prévia e em dinheiro? Não. Nós temos casos previstos na Constituição, então o que diz? A lei estabelecerá o procedimento, será desse jeito. Ressalvados os casos. Ele não falou os casos aqui, mas nós sabemos que existe a desapropriação sanção. Pode ser título da dívida pública. Pode ser expropriação, artigo 246, que é o sujeito que, né, todo mundo sabe que quem planta sucesso, colhe sucesso. Quem planta maconha perde a propriedade inteira. O Supremo falou, pode ser um cantinho.
Se você fizer lá um cantinho, plantar uma, perde a propriedade inteira. Entendeu? Então, olha o cuidado. Então, vai depender de como a questão foi colocada. Não vou parar por aí, não. Não vou, não. Professor, o senhor vai ficar a aula inteira falando disso? Eu vou ficar a aula inteira falando disso, que é para vocês aprenderem a fazer questões. Eu não estou nem aí se gostam de mim, não estou nem preocupado. Tá bom? Olha aqui, ó. Cadê? Eu adoro. Ó, a lei penal não retro... É aqui que eles gostam de perguntar. Não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Quer dizer, é possível retroagir para beneficiar o réu. Eu sei que o que eu estou falando agora é até mais óbvio. O que eu estou dizendo então, galera, é o seguinte. Se eu falar José Luiz gosta da França, todo mundo sabe, do Brasil e da Jamaica. José Luiz só gosta da Jamaica, eu restrinjo. José Luiz gosta do Brasil, beleza. Agora, o pior não é isso. É o que o José Luiz, quando ele pega um trecho desse do ponto de vista da lógica, nem isso que eu estou ensinando para vocês, às vezes ele concorda. Você quer ver uma que eu falei hoje para ele? Você não vai acreditar. Eu falei assim para ele, e vocês vão ver. Eu falei, o civilmente identificado, ó, eu não me furto. O que eu vou falar agora por último, pode esquecer, tá? Porque pro Zé ainda está errado. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Em alguns casos, é possível que haja identificação criminal, mesmo o civilmente... Aí o Zé Luiz fala, eu falei, tá certo. Ele fala, não, tá errado. Porque quando você usa em alguns, essa parcela do alguns, só se tiver na lei. Então eu não posso dizer isso. Então, esse salvo alguns casos, eu não posso. Tem de formular melhor. Mas para o CESP estaria certo. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, tomar cuidado, cautela, quando enfrentar as bancas nesse sentido. Agora, eu não vou falar só disso, não. Espera aí. Olha, galera, dicas do INSS. Olha, eu estou muito feliz. Mesmo os trabalhos realizados pelos dois professores que eu tenho aqui, eu estou muito feliz. Tanto o professor Hermes Arraes quanto a professora Célia arrebentaram. E o que é mais legal, hoje, por coincidência, Sônia, tu vê que eu não estou aqui vendendo hoje, né? Todo dia eu vendo. Saiu o dia D. E o dia D é a cereja do bolo, é o grande finale. Nós conseguimos fazer um dia D, pessoal, por 90 e poucos reais. Quer dizer, é um valor extremamente acessível. Ah, professor, tem uma escola que ela faz por 30. Faz lá. Depois você não venha me torrar. Você entendeu? Mas o importante é, eu estou fazendo algo com gente de muito nível. Hoje chegou uma moça aqui e falou, Alê, você tem um plantel aqui, um time de professores, que é um espetáculo. Como é que foi isso? Foi um que foi chamando o outro. Agora uma coisa, todo mundo ganha dinheiro, tem de pagar suas contas, mas tem que ter prazer. Hoje em dia eu vejo muito show pirotécnico de aula de concurso. E um conteúdo muito raso. Gente, se eu fosse só dar o que é gostosinho de constitucional, eu daria um monte de mnemônico, seria uma delicinha, mas a prova não é. A prova... Gente, a prova está um pouco mais. Alê, será que você não está exagerando? Faz o seguinte, não acredita em mim não. Eu falei, né? Sou homem, advogado. Pega a prova do TRF3. Semana retrasada. Combinado? Ó, irmão, hein? Pega a prova do TRF, tenta fazer. Combinado? Não é para falar, vai pegar e não pega. Vai lá no site, TRF3, prova de TRF. Não precisa ser de analista, pode ser de técnico. Mas a de analista é mais gostosa. Analista DM, não é da área jurídica. Cai direito, mas não é. Pegue. A hora que você pegar a prova só em texto, foram 5. Fui nervosa, como se diz por aí, né? Então, manda bala. O que eu avisei já? Avisei da galera do... Como é que é? Galera, tenho de ir. Meu filho está destruindo a casa, disse a Gisele. Gisele, depois você assiste aqui. Eu já passei do meu horário. O que eu falei? Como é que é? Competência do presidente que são delegáveis. Opa, o pessoal quer que eu dê aula de constitucional aqui, né? Tá bom. Você tá bom, eu dou. É para a prova de amanhã? Tá bom, pode ser que você acertou o artigo. Vamos lá no 84, eu não lembro mais nem do que você está falando. Vamos lá. Então, e quais são os incisos que são delegáveis? Quer dizer, desculpa, quais são os casos que são delegáveis?
Tem uma técnica legal, quer ver, ó? Mas eu sou tão lerdinho que eu não consigo ir direto no artigo. Calma, eu tô velhinho, deixa eu ir direto. E os caras aqui estão falando que eu já passei do horário. Eu não tô nem aí com eles, pessoal. Se vocês... Tá bom, vai. Vamos falar do presidente. Tá em voga, né? Domingo não tem que falar dele, né? Ó, que artigo é esse? Aliás, quer que eu leia uns artigos aqui sobre o impeachment de amanhã? Quer que eu leia um, ó? Ó, um artigo ótimo para amanhã, para domingo, ó. Ó, olha um artigo ótimo, ó. O presidente ficará suspenso de suas funções. Infração penal comum não é o caso. Não é o caso que nós estamos vivendo. Crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado. Galera, se for instaurado pelo Senado, carta fora do baralho para a presidenta. Se decorrido 180 o julgamento não estiver concluído, será afastado o presidente sem prejuízo do regular prosseguimento. Por isso é que o pessoal está olhando e falando, peraí, por que domingo diz que a Dilma pode sair? Não é que ela pode sair, é porque se isso já acontecer, já tem afastamento. E isso politicamente é terrível. É praticamente caminho sem volta, é muito difícil revisar. Mas o aluno me fez uma pergunta aqui, e eu não vou deixar um cara que vai fazer prova na mão. Você sabe que eu tenho o artigo 84 que fala das competências do presidente da República, certo? Muito bem. Gente, cuidado quando uma coisa fala assim, ó, compete privativamente, em regra, é só dele. Tirando a competência para legislar, que quando fala privativamente a União, a bem da verdade, o parágrafo único do artigo 22 fala que é possível, por lei específica, delegar aos estados ou do Distrito Federal, apesar de lá não estar escrito, as competências para questões específicas. Mas não é o caso aqui, tá? Aqui fala, compete privativamente ao presidente. Tem várias coisas que cabe ao presidente, beleza? Beleza. Olha lá, ó. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, ó. 6. Dispor mediante decreto, extinção de funções ou cargos públicos, quando vago. Gente, ele só pode extinguir cargo quando vago, hein? Aliás, isso aqui é o decreto autônomo, e não o regulamentar. Legal. Olha o 12, olha o 12, olha o 12. Conceder indulto, comutar penas. Olha o 25, olha o 25. Por que o senhor está lendo alguns? Eu tenho um motivo. Prover e extinguir os cargos públicos na forma da lei. Galera, nós estamos vendo aqui, esse rol é fechado? Senhor, eu nunca sei quando vocês perguntam essas coisas de rol fechado ou rol aberto. É assim, ó. Se eu falar assim, Nino, papai está saindo do quarto, você vai ficar aqui no escritório. Ele tem 4 anos. Nino, você não pode pôr fogo na cortina, jogar água no teclado e nem fazer pipi na nossa mesinha de sinuca pequenininha, que nós temos uma mesinha de sinuca que a gente joga. Aí ele fala, imagina se ele vira para mim e fala, pai, esse rol de proibições é taxativo ou exemplificativo? O que o Nino está querendo dizer? É só isso que eu não posso fazer? Não, Nino, você não pode, por exemplo, fazer pipi na parede também. Então, o rol é meramente exemplificativo. A brincadeira que eu estou usando de forma lúdica e pueril é para lembrá-los. Exercer outras atribuições quer dizer que as atribuições do presidente podem ser outras que não estão aqui. Bacana! Ale, elas podem ser delegadas? Aí é o pulo do gato que o meu amigo aqui pediu. O Vitor. Acho que é isso, Vitor, que você queria. Existe um parágrafo, meninos, que diz o presidente da República poderá delegar as atribuições dos 6, 12 e 25, primeira parte. Olha que artigo maroto. Ele fala 6, 12 e 25, primeira parte. Como assim primeira parte? A primeira parte do 6, do 12 ou do 25? Do 25. Tanto, ó, que eu os reproduzi. A aula de slide, ela tem uma coisa legal. Ela tem de servir para algo. Não é que só aprende com slide, isso é bobeira. Jesus Cristo não usava slides e a mim me parece que as suas pregações eram extremamente salutares. Então, não é isso. O slide ele tem de ser junto com cada forma pedagógica de ensinar. Pedagogia significa conduzir crianças. É daí a origem. Então, tem gente que é mais calmo, tem professor que é mais calminho, tem professor que pula. Para mim, é liberdade, eu respeito a liberdade de cátedra. Eu sou um ótimo aluno. Desculpa, pessoal, eu não disse que eu sou bom aluno. Eu disse que eu sou um ótimo aluno, ou seja, eu aprendo com qualquer um. Pode ser professor devagar, professor rápido. Eu fui treinado para poder aprender. Eu gosto de aprender, adoro.
Professor, mesmo quando o professor é gago, eu gosto. Eu gosto porque quando o cara é gago, eu tenho aula e revisão, numa aula só. Então, extinção. Eu já tenho 2 vezes, eu já aprendo mais de uma vez. Essa não é uma politicamente piada correta, né? 34 minutos, eu gasto quanto tempo eu quiser, eu já vou acabar. Tô brincando, já tô indo embora. O primeira parte, meninos, é do 25. Lembra que era prover e extinguir? Ó, para quem esqueceu, ó. Prover e extinguir. Então, essas 3 pode delegar. A quem, Alê? A quem pode delegar? Ao ministro do Estado, Procurador-Geral da República ou AGU, que vão observar os limites. Então, Vitor, toma cuidado com isso. Eu tenho de parar a aula. O que mais? Opa, pergunta boa. Existe projeto para delegado de polícia? Então, Vinícius, eu vou te dar uma notícia legal. Vinícius, você é AGETEL, não é? Você não é agente de telecomunicações, você trabalha já na polícia, não é? Eu acho que é. É um menino lá de ouro do grupo. Sou AGETEL. Uma notícia boa para quem não é AGETEL. Eu não sabia que o cargo era bom. Eu não gosto. Vocês vão ficar bravos comigo. Eu não sou muito de fazer concurso para polícia. Aí você vai falar, por que, Ale? Eu não sei, o tira parece que não estuda. Eu tenho um monte de amigo tira, né? Hoje mudou, né? A prova tá mais puxada. Não tem mais prova boba, né? Vamos combinar. É que eu sou de um tempo que a prova de tira era no papel de pão, gente, de São Paulo. Era. Eu não tô mentindo. Hoje o negócio pegou. O delegado é mais respeitado e deveria ser muito mais respeitado, na minha opinião. Porque uma coisa é acordar e falar, bem, tô indo pro escritório de contabilidade. Amor, eu tô indo pra arquitetura. Amor, eu tô indo dar aula. Amor, eu tô indo prender bandido. É fácil falar mal do policial. O duro é pensar a realidade dos caras. Então, acho que a população deveria ter um pouco mais de respeito aos policiais que nós temos. Ah, mas tem corrupto. Em todas as áreas tem corruptos. Eu acho que um país que não respeita policiais, professores e médicos, ele é fadado ao insucesso. E o grande problema do país, acho que todo mundo sabe, né, pessoal? Ou precisa escrever? Hã? É esse aqui, ó. É só esse. Não é. É esse também. É só. Desse derivam todos os outros. Vocês perguntam para as pessoas formadas em administração, direito, como é que é a representatividade popular no país? Como é eleito um deputado? Não sabe? O que é a Assembleia? O que eles fazem? Como é que é eleito um vereador? Por que o Tiririca foi eleito? Por que às vezes nem quem você elegeu está lá? Voltando à sua pergunta. Eu não sabia que o cargo era bom. E por que a prova mudou? Então, por que esse circunlóquio? Eu dou volta para te explicar. A Deise falou, eu quero AGETEL. O cargo de agente, ele é melhor. Eu concordo com você, Vinícius, porque trabalha 11, 12 dias por mês, é a parte mais interna. O meu público, eu tenho um público muito de área fiscal e área jurídica, muito misturado, porque o grande forte do NEAP sempre começou sendo tribunais. A gente destrói qualquer tribunal. Eu acho que esse público do AGETEL, ele tem também essa característica. Paga mais de 5 mil, é um cargo legal e pode usar, de repente, igual o Vinícius está perguntando, Alê, e o policial e o delegado? Eu acho que eu farei 2 cursos, Vinícius, para a alegria de alguns aqui. O AGETEL e o delegado, por quê? Eu reuni uns 7, 8 delegados para conversar, inclusive um dos nossos alunos, olha que legal, escrevente hoje é delegado, um excelente, aliás, delegado. Graças a Deus ainda tem gente boa e honesta nesse mundo, na polícia. Eu sou, nossa, é gente de ouro. E o que é pior, não pediu para ir, ele podia ficar aqui nos riquinhos, tá? Aqui nos Jardins e Moema. Não, ele foi para a periferia. Ele gosta do negócio, ele conversa com as pessoas, sabe aquela coisa? Chegar no cara e falar, meu, você empurrou tua mulher, você quer isso na sua vida? Vai lá, conversa com seu filho, ó, não sei o quê. Ele conversa, ele gosta da comunidade. Então, eu adoro, né? Não vou ficar aqui falando o nome, nem onde trabalha, por respeito. Não posso falar, não perguntei para eles para falar. Mas então nós vamos fazer. E também tem Dr. Deodato, que dá aula em Mogi, e outros amigos que eu conheci, que são indicações. E o nosso professor de penal, Ricardo Andreucci, também tem muito contato. Então pode ser que tenha notícia boa para delegado e para AGETEL. Gente, eu tenho de parar porque vão brigar comigo. Mas eu gostei desse papo. Esse papo ele vai durar umas 2 horas. Se ele fazer um bate-papo da semana que vem, vai ser diferente. Nós vamos fazer um pedaço de aula. O que vocês acham? Fazer um pedaço de aula e um pedaço de conversa, né? Porque é legal. E, notícia boa para quem vai fazer o projeto do TRE. Gente,
o curso ficou show de bola, só começa dia 17/5 e o mais legal do curso, 2 encontros na semana ou 3. Cada pós-encontro, aula ao vivo, transmitida, igual vocês estão tendo agora. Acabou a aula, tem um simulado online, o cara tem de fazer. Acabou a aula, tem um simulado. Eu quero e preciso dos melhores. Por quê? Porque o TRE vai ser muito puxado. Todo mundo vai querer entrar no TRE, gente. Paga muito bem, é um trampolim excelente. Para quem é da área jurídica, pode ganhar mais de 10 mil, sabe disso. É legal pra caramba. Muitos colegas me falaram, Ale, é uma boa antes de tentar carreiras como procuradoria, mas claro, principalmente para cumprir os 3 anos de atividade jurídica, tá bom? Eu também gosto muito desse bate-papo. Professor, poderia ter um pré-edital depois de maio para o Instituto Chico Mendes? Olha, a gente vai pensar. Por que eu coloquei maio? Já foi Anlurb, prova dos meninos da Anlurb, que é amanhã, do IBGE, cuidado com o trânsito em São Paulo, e já foi INSS também, vai dar para fazer. O Zé Luiz está aqui, aparece aqui, o pessoal perguntou se você veio. Tchau aqui comigo. Beijo para vocês todos. Aqui, ele veio, ó. Tchau. Era só isso? Viu? Hoje eu falei que é culpa sua, que esse monte de artigo estranho do CESP, mas você sabe, o Zé Luiz fez uma pesquisa de madrugada, cara. Sabe o que ele encontrou? Por vezes o CESP respeita a questão da lógica e por vezes não. Então ele falou, Ale... Isenção exclusiva para a CESP, às vezes é exclusiva, às vezes não é, com o mesmo critério. E algumas proposições, que são consideradas proposições simples em alguns momentos, em outros momentos são consideradas proposições compostas. Dificulta muito até na área do direito a interpretação da coisa. Mas tudo é interpretação, a interpretação daquela questão. Não tem jeito, pô. Às vezes complica por causa disso. Não, eu mandei a questão da remoção, mandei a questão para remoção, ele estava dirigindo, ele parou num posto e escreveu para mim e falou, Ale, não, peraí, se remoção é tanto de ofício ou a pedido, o CESP não pode falar que ela é a pedido. Aí eu falei, ainda bem, porque pode ser, eu achei que eu estivesse ficando louco. Meninos, eu teria que acabar. Como é que é? Dê uma palavra. Olha, gente, não tem frio em barriga. Tá vendo? É culpa de vocês. Não, só... Galera do INSS, professor, um top 5 tal, de dicas e tal. Olha, Andressa, eu vou te dar uma notícia. O dia D, que a Célia está gravando agora, ela colocou questões, mas ela optou por uma forma que foi criada, eu acho que quem criou isso foi o Felipe Lizardo, e eu copiei. O Felipe chegou aqui um dia e falou, posso fazer meu dia D em top? Eu falei, o que é top? Ele falou, top 1, top 2, top 3, top... Eu falei, pô, boa ideia. Dicas pontuais, diretas. Foi isso que a Célia resolveu fazer. Ela falou, Ale, eu acho que o pessoal está muito encanado com questões e o mais importante é segurar aquilo que a gente sabe que vem na prova, né? Então eu falei, é isso mesmo. Então, tá lá no dia D, Andressa, eu acho que você pensou exatamente como a professora. Agora o lance do frio na barriga. Eu já dei esse discurso algumas vezes. Tem um trecho na internet, do tempo que o Zé Luiz viveu na Índia, do Carlos Castanheira. A Erva do Diabo. O nome do livro é esse. Poucas pessoas conhecem esse livro, só os iniciados. Aprendam isso. E como eu tenho amizade com os mais velhos, eu aprendi. A Erva do Diabo. Lá tem um trecho sobre o medo. E todas as fases que a gente pode passar por ele. Agora eu vou pegar o que eu assimilei de Carlos Castanheira. Não é ele que falou isso. Ele tem uma frase muito famosa. Se você quer seguir ou não aquele caminho, você pergunta, possui esse caminho um coração? Se sim, segue, se não, abandona. Mas uma das fases do medo, e que eu vou aplicar para a minha vida, o primeiro dia de trabalho, o seu cargo mais simples, assistente de, sei lá, na minha época era assistente administrativo do office boy, quer dizer, eu ajudava o office boy. Você ficou com medo? Porque era o primeiro dia. Depois, a atividade não era fácil? Você foi aprendendo. Esse medo que dizem pra gente que não pode ter, tá errado. Ele é responsabilidade. O primeiro dia como procurador, como juiz, como analista. Ai, meu Deus. Você já não passou na prova? Passou. Esse medo é o quê? De fazer o melhor. Então, esse medo é medo de fazer um bom trabalho. Não ouça quem diga, não pode ter medo. Eu gosto muito da frase de caminhão. Vai. E com medo mesmo, vai. Para com isso, assimila isso como força e faça um excelente trabalho. E, pelo amor de Deus, pelo menos uma vez ao dia, fale algo positivo para você mesmo. Eu estou falando sério, não estou brincando.
Você nunca assistiu o Dustin Hoffman, que ele fala assim no filme, assim, ó, você é bom, bonito e sua vida sempre vai bem. Ok? É isso que dá certo. O Zé Luiz quer que eu acabe porque ele quer gravar aqui. Tchau, pessoal. Boa tarde. E quem puder, tome uma dose de álcool, que vai bem hoje.